Opa, boa noite, Camilo. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo certo? Tudo caminhando, né? Nesse tempo tão Tá complicado, dando tão para me complexo, ouvir? mas estamos aí. Ah, tá me ouvindo direitinho? Tô lhe ouvindo bem, tô aqui com fone, tô lhe ouvindo bem. Ótimo. Você tá me ouvindo Já bem? estamos muito bem, Ah, tudo ótimo. certinho. Já estamos aí recebendo algumas pessoas que já estão aí conosco. Laiane entrou, Nelly Barbosa está conosco também, Tuca Dias. Tá, um Todos abraço sejam para muito todos, bem-vindos. boa noite. Abração aí para todos. E aí ter que seguir o protocolo, né, fazer a apresentação. Eu creio que para muitos não é muito necessário, que muitos com certeza te conhecem, mas vamos seguir o protocolo. Nós iremos hoje entrevistar o cineasta Camilo Cavalcante, é o recifense, começou a carreira dirigindo curtas-metragens, né? Ao todo 14, se eu estiver errado me corrija, conquistando mais de 130 prêmios. Não se apegou apenas à ficção, Camilo dirigiu também documentários, um deles fez em parceria com Cláudio Assis, que foi Eu Vou de Volta. E ficou mais conhecido em 2014 com o longa A História da Eternidade, né, que já conquistou mais de 20 prêmios. Então esse aí é o Camilo Cavalcante, que também trabalhou com uma série de TV, né, chamada Olhar, com a qual entrevistou vários cineastas pernambucanos também, que por sinal vai ser exibido hoje também um episódio, não é isso? Às 10 da noite na TVT, TV do Trabalhador. Hoje é o episódio de Cláudio Assis, grande Cláudio Assis. Ótimo. Então, fique à vontade para se apresentar também. Eu fiz uma breve apresentação, então, sou o convidado da noite, pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo conversar, né, nesse tempo que a gente tem que se juntar mesmo, né? Tá todo mundo isolado, mas é necessário esses encontros para conversar. E é isso, eu trabalho com audiovisual desde de 95 e já fiz vários curtas, como você falou. E comecei, na verdade, em 95, no ano que o cinema estava fazendo 100 anos, né? Era um ano de celebração. E, ao mesmo tempo, eu queria muito trabalhar com cinema, sempre, desde criança. Era quase um sonho, eu não digo nem juvenil, era infantil mesmo. Algo que o cinema sempre me exerceu um poder muito grande sobre mim, desde criança e, obviamente, depois que eu fui descobrindo as várias possibilidades, infinitas possibilidades do cinema, né, da linguagem audiovisual, isso, de certa forma, foi se tornando a minha realidade e então faz, quer dizer, 25 anos praticamente que eu trabalho de forma independente com audiovisual. Uhum. E assim, observando a sua obra, teus curtas-metragens, teu longa também, a gente percebe que a poesia ela permeia muito essas obras, né? Eu estava lendo a sinopse de um curta seu chamado O Velho, o Mar e o Lago, que a própria sinopse é uma pequena poesia. Diz assim: o velho somos todos nós, o mar é a vida, o lago solidão. Então, assim, como é que você encara a questão, essa relação entre cinema e poesia dentro da sua obra? Como é que você encara essa questão aí? Realmente a poesia é um elemento permanente, né, no meu trabalho, seja de forma oral, né, ou sonora ou recitada. Eu acho que tem vários trabalhos que eu já realizei que tem a poesia falada. Na verdade, através de pequenas histórias entre meu avô e minha avó. Quer dizer, minha avó canta muito bem e cantava muito a música Nada Além, que também tem a sua ênfase poética, a música de Mário Lago, né? E até a princípio, no caso do velho Mário Lago, eu queria que o próprio Mário Lago interpretasse, né, fizesse o protagonista, mas não foi possível. Talvez tenha sido até melhor
em outro sentido, porque o grande Cosme Soares, que é prezado, conhecido como prezado, é um ator de Caruaru, que infelizmente já faleceu, mas interpretou e encarnou o velho, né, de uma forma magistral. Mas, enfim, a poesia faz parte desse filme dessa forma. Assim, meu avô me recitava trechos de poemas, desse poema, na verdade, de Guilherme de Almeida, que ele se recordava. E eu, enquanto estudante da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo jornalismo, fui à biblioteca e encontrei uma cópia do livro e levei até para o meu avô, e, enfim, a partir desse poema e me surgiu a ideia. Né? Minhas ideias surgem muito assim, ou através de imagens, de poemas, de música, muitas vezes. Né? Então é um trabalho que a poesia tá permanentemente envolvendo, né, a criação. E a gente percebe que não só a poesia, que nem você disse agora, a própria música, já nos curtas-metragens, a gente já vê que o seu utiliza muito essa variedade de canções, né? Tipo, no Rapsódia para um Homem Comum, a gente vê que você utiliza desde Chopin até Raul Seixas, né? Você faz essa mistura e, inclusive, também no próprio A História da Eternidade, você vê muito o uso da música, né? E como é que você encara essa relação música e cinema? Para mim, eu posso falar da música na minha vida também. Assim, de certa forma, eu sou muito um ser musical. Né? Desde criança, enfim, eu estudei no conservatório e acaba que esse elemento musical acaba interferindo até na forma da montagem, sabe, no ritmo do filme. E para mim a música em todos os meus trabalhos acaba sendo um personagem também, sabe, um personagem que fala, seja utilizada diegética ou não diegeticamente. Ela acaba, como é que eu posso dizer, expressando sensações, emoções, muitas vezes, ora de forma contundente, ora de forma contraditória, mas é um elemento que está sempre marcando o ritmo, marcando o compasso, né, dos filmes. E para mim é muito importante, assim, acho que tem uma certa tendência, talvez, do cinema mais contemporâneo, da música ser um elemento, digamos assim, menos utilizado, né? Eu realmente tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque para mim a música é quem dá o ritmo, é quem dá certa emoção. O silêncio também, o silêncio é música também, né? Então, no caso do Rapsódia que você estava falando, realmente é isso. Tem um trabalho muito minucioso. A música é composta em várias camadas nesse filme, nesse curta, que é protagonizado pelo grande Cláudio Jaborandi. A música nesse filme ela surge na forma da pianista, que é interpretada pela majestosa Magdali Alves, que ela teve aulas de piano, inclusive, para aprender, digamos assim, o primeiro minuto da música, para que a gente pudesse fazer um take, porque eu acho que a música, o espectador tem que acreditar, quando tem música em cena, se não há uma verdade nisso, se não há uma preparação para isso, o espectador não acredita, então vira uma coisa mais frágil, né, narrativamente, assim. Então a gente buscou essa preparação. Magdali teve aulas de piano e estudou as músicas previamente selecionadas, né, que ela iria tocar. Depois tudo foi dublado por uma pianista, mas o trecho da Magdali estava correto, porque ela, né, dentro do compasso, como eu falo, musical. E tem a outra camada, que são as músicas, a música de Raul Seixas, que para mim foi uma enorme... Eu sou fã de Raul, então, e acho que essa música trata muito bem da sensação do personagem,
né, do Epaminondas, que é um funcionário público no final dos anos 70, em crise existencial e apaixonado como uma fuga, talvez, por uma música, por uma mulher. E tem uma outra camada musical, que é a trilha sonora composta por Sérgio Campelo, né, que é o maestro da banda Sagrama, que trabalhou comigo também no Velho Mário Lago, trabalhou no curta A História da Eternidade e trabalhou no Rapsódia fazendo algumas trilhas pontuais, sabe, em oboé e alguns instrumentos de corda. Então, são 3 camadas nesse curta, e realmente é isso. Acho que se repete um pouco na História da Eternidade, né? Essas camadas, digamos assim. Como é que acontece esse processo de escolha das canções? Como é que você faz? Geralmente você segue o que o roteiro pede, alguma canção, ou já aconteceu de uma música, de repente você tanto querer a ponto de mudar uma cena por causa dessa canção? Normalmente, como sou eu que escrevo os próprios roteiros, e geralmente é um processo longo, então eu mesmo pesquiso as músicas que eu gostaria, que eu acho que fazem parte dessa composição, né? Entre personagem e mise-en-scène. E é curioso, porque tem músicas que vêm para mim como de uma forma, sei lá, de uma memória da infância, sabe? De uma música que eu escutava, sei lá, no interior do Piauí, quando eu tinha 9 anos de idade. E outras músicas são músicas que me surgem mais recentemente e me trazem... principalmente o critério de seleção é aquilo que me emociona, que me toca, que me arrepia, sabe? Que me move, que me tira do lugar. Então, esse é o critério, né? E obviamente que acontece também em alguns momentos por questões de razões de direitos autorais, a gente não ter o dinheiro para pagar, enfim, isso falando de longa, né? Porque nos curtas, na verdade, como não tinha nenhuma finalidade comercial, né? Não tinha nenhuma pretensão de ganhar dinheiro, eram experimentos artísticos, os curtas. E então eu usava as músicas se bem que no Rapsódia a gente conseguiu até a autorização da Vivian Seixas, que é a filha do Raul Seixas. Ela autorizou, mas as outras, enfim, não havia como é que eu posso dizer, uma necessidade de pagar direitos autorais se era uma obra sem fim lucrativo, né? Então a gente utilizava, a partir do momento que se faz um longa, não. Por exemplo, no Beco, que é um documentário que ia estrear agora no dia 19 de março, e por conta da situação da pandemia a gente teve que cancelar o lançamento, a gente teve que mudar a montagem depois da montagem fechada, porque a gente não conseguiu, não é que não conseguiu, não houve nem possibilidade de negociar os direitos de músicas do ABBA e de Djavan, que como era um documentário, não foram músicas escolhidas por nós, eram músicas que estavam ali como pano de fundo, naturalmente, enquanto a gente estava filmando. Mas aí os direitos não foram liberados, então a gente não pôde utilizar e teve que teve que mudar a montagem, né? No próprio História da Eternidade, havia previsto uma outra música do Márcio Greik, mas aí me falaram que ela tinha sido usada em outro filme, ou estava sendo na época que a gente estava filmando, enfim. E eu fui atrás de outra música do Márcio Greik, e acabei ouvindo todo o repertório dele novamente, e intuitivamente, pela sonoridade, escolhi uma outra música dele, que é a que está no filme, que é Foi Você. E quando eu fui ver de quem era a composição, coincidentemente era de Raul Seixas, assim. Então foi uma coincidência muito boa, assim. Boa coincidência, né? E como foi trabalhar com o grande Dominguinhos? Aí, ele escreveu aquelas canções exclusivamente para o filme, ou algumas já eram dele, de composição dele? Ele escreveu para o filme. Foi uma honra trabalhar com ele. Assim, ele já estava num momento muito debilitado de saúde. Enfim, e foi uma honra. Ele é um grande músico, um gênio da música e muito simpático, muito aberto, muito íntegro, muito inteiro.
Então eu tive um contato com ele, um contato inicial que foi pessoal, e depois a gente ficava se falando por telefone. Ele me mandava, gravava, mandava, a gente conversava, e ele sempre muito aberto. E o tema inicial do filme era uma coisa que eu sugeria para ele, uma coisa mais lenta, mais triste, mais melancólica. Ele dizia, mas isso é um tango que você tá. Eu não faço tango. Mas eu insistia, siga, se eu faço um tango nordestino, coloque isso, essa melancolia diante dessa situação, uma música que tem uma beleza também, sabe? Que é uma música que vai, quer dizer, vai penetrar no coração de uma mulher que está ferida, que é a Querência, interpretada pela Marcélia. Então a gente trabalhou dessa forma depois e foi muito bom. Ele mandou, inclusive, muito mais material. Assim, olha, eu tenho umas coisas que eu fiz aqui uma pessoa de uma generosidade acima de tudo, sabe? E infelizmente ele não viu o filme pronto, né? Mas foi uma experiência para mim muito muito honrosa. Da mesma forma que a gente fez no Rapsódia, a gente teve também que o ator Leonardo França, que tocava um pouco do instrumento, mas não era um exímio, não era um Dominguinhos, né? Então, mas eu precisava estudar então certos trechos e é isso. E teve essa preparação. As músicas foram compostas muito antes do filme, para a gente mandar para o ator e ele poder se preparar e ensaiar, sabe, o início, pelo menos, de cada certos trechos, sabe, das canções. Você estudou teoria musical no Conservatório Pernambucano, firma? Foi? Muito jovem. Fiz entre meus 15 e 17 anos. Esse conhecimento que você adquiriu há muitos anos, ele facilitou também nessa negociação com o Dominguinhos, de você explicar a ele, olha, eu quero dessa forma. Isso facilitou ou não fez muita diferença? Não, acho que não na negociação, mas acho que a música, assim, quando você abraça a música de alguém, eu não sou músico, mas amo a música e tive essa oportunidade de estudar um pouco no conservatório. Então, acho que quando você abraça a música na sua vida, na vida de qualquer pessoa, na verdade, faz uma diferença, sabe? Eu acredito, assim, na música, de uma forma, na composição de um ser humano, sabe? E para mim fez diferença e faz, assim, acho que diferença na minha vida, de uma forma geral, né? Na minha criação também. Assim, então, com o Dominguinhos, obviamente que a gente não conversava muitos termos, não era uma conversa técnica, era uma conversa afetuosa, né? Para a gente entender a alma do filme, dos personagens, o que é que está acontecendo na história, e para isso chegar a ele e ele traduzir isso em música, né? Então era um papo muito mais afetivo do que técnico, digamos assim, ou teórico. O curta, antes do longa, né, 10 anos antes, você fez um curta-metragem de mesmo nome, que foi A História da Eternidade também. Tem alguma ligação essas duas obras ou são totalmente diferentes? O curta e o longa? Eu acho que o curta, ele é ele é seminal para que existisse o longa depois, sabe? Assim, porque foi durante o processo de pesquisa e realização, ensaios do curta, que as histórias do longa acabaram, pelo menos a primeira faísca, sabe? Das ideias das histórias ali naquele momento. E então acho que tem a ver nisso. Narrativamente, não. Narrativamente são obras bem diferentes. Apesar de talvez alguns elementos estarem presentes, sabe, assim, na dramaturgia. Mas eu acho que narrativamente não tem nada a ver. E o que tem a ver mesmo é essa
durante a preparação do curta, para mim foram vindo as primeiras ideias assim, para o longa, sabe? Eu li recentemente um texto de Paulo Cunha, que está no teu roteiro, que foi publicado, né? Um prefácio do roteiro. Até bom você falar, desculpa lhe interromper, mas é isso, avisar que o livro, com o roteiro original da História da Eternidade, quer dizer, foi lançado pela CEP, e por conta da pandemia a gente ainda não pôde fazer um lançamento presencial, mas está à venda no site da CEP, né, da Companhia Editora de Pernambuco, por R$30. Quanto? Pode falar? Claro. R$30. Aí teve um trecho do prefácio de Paulo Cunha que me chamou muita atenção, que diz assim, que o filme ele é generoso nos planos gerais e a história da eternidade é um filme localizado, é do sertão, dos lugares virados para dentro, mas é desse canto que se abre para o universal. Como é você tratar de temas universais com um pano de fundo bem localizado, que é o sertão? Como é trabalhar dessa forma? Eu acho que tem algo na dramaturgia desse filme que é muito sertanejo, né? Tanto no assunto quanto na forma de tratar o assunto, mas ao mesmo tempo a gente está falando de amor, está falando de desejo, né? Está falando de sonho, e eu acho que isso é universal. Esse ponto que é o ponto universal. Né? A gente podia ter filmado a História da Eternidade no deserto do Atacama, ou no Irã, no vilarejo isolado do Irã, do Marrocos, sabe, entende? O filme, a mitologia sertaneja está nos personagens, quer dizer, no Cega Deraldo, está na forma de tratar, nessa honestidade que existe, sabe, nesse respeito que existe no sertão. De certa forma, eu não falo do sertão, claro, talvez o sertão não seja o sertão de hoje, mas eu falo talvez no sertão idealizado, que a História da Eternidade, de certa forma, é um desdobramento também do que eu vivi na minha infância, no interior do Piauí, no interior da Paraíba, sabe? Então, é um sertão que está no meu imaginário e, curiosamente, eu acho que ele existe, porque a locação, quando a gente filmou em 2012, quer dizer, já faz um tempo, 8 anos atrás, mas aquela locação, por exemplo, uma curiosidade, a única forma de comunicação com o mundo exterior que havia ali era aquele orelhão, aquele telefone público, sabe, que está no filme. Então, não tinha celular, não pegava celular, não tinha sinal de celular que chegasse ali na comunidade. Então, é um lugar, ali onde a gente filmou, que tem uma relação muito especial em relação ao tempo e ao espaço, sabe? E acho que um lugar onde tem mais gente morta do que viva, sabe? Com cemitério. Foi uma locação que existe, um lugar, na verdade, Santa Fé, um lugar pouco habitado, e que a gente acabou interferindo, de certa forma, na arte, nas construções, construiu a Casa de Querência e fez algumas intervenções para criar aquela atmosfera não é um realismo mágico, mas, enfim, de uma poesia sertaneja, sabe? De um lugar que emanasse já no seu próprio visual. O pessoal está perguntando aqui, várias perguntas. A Aline está perguntando como é que surgiu a performance de fala. É a cena mais chama a atenção ali, uma das que mais chamou a atenção na História da Eternidade. Como é que surgiu essa cena, essa performance? Então, a cena ela já estava escrita, não com toda a mise-en-scène do Irandi, né? Então foi uma série de fatores ali. Houve a concepção da cena e a música, quer dizer, daquele espetáculo que, no caso, o Joãozinho faz no meio da vila, e é uma forma de confrontar o irmão, de mostrar a sua arte, enfim, tem vários significados naquele momento. E a realização dele foi bastante complicada, no sentido, a gente ensaiou, né, o Irandi criou a performance, e o mais incrível, não só a performance, aquele manto
que o Irandi usa na performance, o Irandi também confeccionou aquele manto, sabe? Pegando restos de embalagens, de remédios que ele encontrava, de coisas que ele encontrava no meio da própria paisagem sertaneja. Se ele saía para andar, trazia outros elementos. Então ele confeccionou aquilo. E a gente foi estudando a performance na própria... Tinha no vilarejo a casa do Joãozinho, virou realmente o canto do Irandi. Todos os personagens tinham seus cantos, então a gente ia ensaiar lá dentro, né? Então ele mostrava a performance, eu fiquei encantado, e houve um trabalho também muito preciso da maquinaria, né? do Eduardo Mourão, um grande maquinista, então para conseguir aquele equilíbrio e ritmo, que vai ganhando ritmo, né? Sai do estático. É um trabalho também muito mais poético, é artístico, mas é técnico também, sabe? Porque tem ali um trabalho de fotografia do Beto Martins, tem um trabalho da maquinaria, e acho que como o cinema é a arte mais coletiva que existe, então acho que é uma cena que pode ser um bom exemplo da coletividade funcionando ao mesmo tempo em prol de um momento mágico, sabe? E a gente teve que repetir, porque a gente filmou no momento e a luz virou, então a gente teve que filmar outras partes no outro dia, no mesmo horário, sabe? Foi uma cena que teve que ser refeita por conta da luz, não por conta da performance, porque as primeiras vezes que a gente ensaiava, isso era muito mágico também, assim, todos os figurantes, todas as pessoas envolvidas batiam palma pela cena, ao vivo, sabe? Então, foi um momento realmente muito, entre outros, acho que o filme tem muitos momentos que foram tecnicamente e artisticamente complexos de se realizar, e ao mesmo tempo que a gente conseguiu imprimir essa poesia, né, e essa verdade nessas cenas. Como a cena do mar também, como a cena do aniversário, né, que são cenas cabais, assim, são cenas pontuais, que exigiram esforço de toda a equipe de uma forma geral, assim, uma entrega, sabe, de emoção e de técnica também. São cenas que com certeza entram para a história do nosso cinema. Tanto a cena do aniversário, quanto esta, a da fala, quanto também. E a cena que se segue, logo essa da fala, que é a cena da morte, né? A gente vê que a questão da morte é algo que se repete também em algumas obras suas. Por que escolher trabalhar esse tema? Eu acho que é da natureza humana, né? A gente valoriza mais a vida sabendo que tem a morte, né? E não sei, acho que minha obra ela não é um memento mori, assim, não é uma coisa da morte estar de uma forma gratuita. Eu acho que cada morte no filme, seja no Rapsódia, no assassinato do Rapsódia, ou da História da Eternidade, ou no final aberto do Velho Mário Lago, com que a mulher não vem, não se sabe se morreu. Cada morte ela tem o seu significado. E eu acho que é isso, né? A morte é o que significa, é o que faz a vida ter sentido, na verdade. Né? Se fôssemos imortais, né? Se fôssemos Highlanders, né? Aliás, acho que tem gente que pensa que né? Que sai cortando cabeça por aí, mas é importante saber que somos mortais, todos nós. Verdade. Você falou sobre o Beco que vai estrear agora, né? E em relação a filmes de ficção, você tem algum projeto já na agulha? Eu lembro que finalizando. Alguns anos atrás eu conversei contigo pela revista Algo Mágico. Você falou sobre o filme King Kong em Assunção. Eu queria saber qual a previsão de estreia desse filme, como é que está o processo também, se já concluiu. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, o King Kong está na fase de finalização. A gente já tem o corte, já estava enviando, inclusive, para alguns festivais, mas quando a gente ia viajar agora para finalizar a imagem na Mística, em São Paulo, houve essa situação e a gente não pôde, mas é isso, está praticamente pronto. A mixagem a gente vai fazer na semana que vem, aqui em Recife, no Estúdio Carranca, e está praticamente pronto. Né? É só agora essas etapas técnicas que não vão durar mais do que 15 dias. Então, a pretensão é inscrever agora nos festivais e tentar lançar nos cinemas, ou em vídeo on demand, ou em stream, sei lá, porque a situação realmente agora está difícil e a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, é imprevisível, né? Mas é isso, o filme está... acho que é um filme muito potente aí, que pode... Potente no sentido dramatúrgico, sabe? É bem diferente da História da Eternidade, eu acho, em termos narrativos. É um filme narrado em Guarani, né? Protagonizado pelo Andrade Júnior, que infelizmente ele faleceu no ano passado, não vai ver o filme pronto. A narração é da Ana Ivanova, uma atriz paraguaia, grande atriz, que fez o filme Las Heredeiras. A gente tem Fernando Teixeira, Juan Carlos Aduviri, participações de Silvia Góes, aqui Samuel Santos, Everaldo Pontes. Foi filmado na Bolívia, no Paraguai e aqui em Amaragi, no Engenho Amaragi. Você poderia falar um pouco sobre a história? Poderia revelar um pouquinho sobre o que posso, claro. É a história de um matador velho, né, e que está numa crise existencial e decide parar de matar, pegar a sua última recompensa e ir em busca da filha, que já tem 40 anos, ele nunca conheceu a filha, e é um road movie, né? Então, digamos assim, é um road movie existencial pela América Latina, desse pai matador em busca de uma filha. Você falou também sobre a questão da crise, a questão do streaming. Como é que você enxerga o futuro do nosso audiovisual, além dessa crise que vem passando com a questão da Ancine, teve essa crise agora com a pandemia, como é que você enxerga aí o futuro do nosso audiovisual, com todas essas dificuldades que vem enfrentando? A gente está num momento muito triste, né? Um momento bizarro, e é complicado até fazer qualquer previsão. Acho que a classe está aí, tem que se unir cada vez mais, com certeza. É um momento dramático mesmo, né? A gente está falando agora, as mortes aumentando, um presidente completamente genocida, e a classe artística, não só, porque a gente tá indo e voltando, é vertical e horizontal, a crise é grande e é em todo canto, né? Mas especificamente no campo das artes, que provavelmente vai ser o último a retomar suas atividades, é dramática a situação. Então, fazer qualquer previsão agora, acho que a intenção tem essa PL que já passou hoje, né, na Câmara, vai para o Senado. Esperamos que é isso, que na verdade é um subejo, né, um subejo. O artista, a verdade vem sofrendo um processo de demonização, né, de uns tempos para cá, né? Então isso ficou para a comunidade, para a sociedade, essa imagem de todo artista ladrão, todo artista está vilipendiando o patrimônio público, e não é assim. Pelo menos com quem eu sei, com quem eu convivo, aqui do cinema, do teatro, está todo mundo numa situação complicadíssima, sabe? Complicadíssima. Então, acho que tem que se juntar, e acho que não pode parar também de se fazer, né? Quando eu comecei em 95, era justamente a época que o Collor fechou a Embrafilme, acabou o cinema no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, surgiram as câmeras portáteis, VHS, VHS-C, Hi-8, Super 8. Então, a minha geração, de certa forma, começou nesse momento, né? Então, não tenha dúvida que outras pessoas agora vão começar nesse momento de crise para fazer também um cinema transformador, né? Algo que possa
Agora, isso, não obstante essa possibilidade de se fazer com garra, com coragem e com força, obviamente que a gente não pode frear um processo que estava evolutivo, né? A Ancine, que inclusive é um órgão cuja verba vem dela mesma, vem das taxas que se paga de comerciais, de filmes e parará, quer dizer, não é um dinheiro que está sendo tirado de outras prioridades como saúde e educação, não. É uma verba que vem do próprio audiovisual e que é revertida para o próprio setor. É impossível no Brasil hoje, isso eu falo, das grandes produtoras, das maiores produtoras, aos pequenos produtores, como eu, produtores independentes, é impossível hoje se fazer sem um apoio da Ancine. Logicamente, só se for através do streaming, Netflix ou Amazon, enfim, essas coisas que vão movimentar bastante, mas é um funil, entendeu? Então, cabe ao poder público cuidar da sua arte, dos seus artistas, porque um país sem arte, sabe, é um país sem memória, é um país sem cultura, não é um país. Sem dúvida. E você acha que o caminho seria também os serviços de streaming? Será que eles agora estão assumindo aí como protagonistas nesse crise? Sem dúvida, vão estar na frente agora e vão muito dinheiro. A grande questão é o que é que eles vão botar no ar, né? Se vai, porque, enfim, é um canal, todo canal, não se engane, né? Tem as suas intenções e o seu tipo de programação, que é que eles vão colocar no ar, né? É daí que isso pode vir também, quer dizer, para você ter o dinheiro do streaming, você tem que fazer de acordo com a linguagem, né, de acordo com o abecedário deles, enfim, com os termos que eles propõem, ou você pode ter liberdade criativa, liberdade, sabe, artística e autonomia, principalmente, né? Como é que isso funciona? Eu não sei, nunca fiz nada desse tipo, mas é uma questão apenas que eu estou levantando. Sem dúvida que agora, nesse momento, tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem pode financiar, né? A questão é o que é que vão financiar. Ok, Camilo. Quero agradecer a sua presença aí. Muito massa a conversa. Bem esclarecedora também. Muito bom falar com você mais uma vez. Sempre é um prazer. Quero agradecer também a presença dos espectadores aí que acompanharam também. Muito bom ter vocês conosco. E hoje vai ter Olhar, né? Apenas hoje tem Olhar. Relembrando. Toda quarta, na verdade. Hoje ou na próxima quarta, acho que termina a primeira temporada. E na TVT, aí começa a segunda temporada. Que aí tem Gabriel Mascaro, Marcelo Gomes, Paulo Caldas, Renata Pinheiro, enfim, são mais 10 cineastas aqui, realizadores aqui de Pernambuco. E é isso, queria agradecer, foi muito boa a conversa, mandar um abraço a todo mundo. Não sei se deu tempo de bater, de responder as perguntas, enfim, da galera, mas queria mandar um abraço. Estamos aí nas redes sociais também, na História da Eternidade, como a gente está aqui, mas também no Filme Beco e no Aurora Cinema Novo. Então, estamos aí, se cuidem, um grande abraço. Um abraço a todos. Massa. Abração aí a todos. Obrigado aí pela presença. Grande abraço.